Moshe fala aos judeus para doar azeite para a menorá. Moshe disse ao povo: Se alguém entre vocês possui azeite de oliva apropriado para acender a menorá do Mishkan, dê esse azeite para mim. Ele explicou: somente as primeiras gotas do azeite que são espremidas da azeitona podem ser usadas para a menorá. Essas primeiras gotas são as mais puras e, portanto, dão a luz mais brilhante. O restante do azeite de oliva pode ser usado para a menachot, as oferendas de farinha que são trazidas no misbeach, mas não para a menorá. Somente os Nessim, os líderes das tribos, tinham azeite kasher que Moshe aceitou. Você quer saber quão brilhantes eram as luzes da menorá? Todos nossos sábios contam que a luz da menorá no Beit HaMikdash miraculosamente emitia uma luminosidade tão radiante que a cidade inteira de Jerusalém ficava iluminada. Não havia uma rua nem beco escuro à noite em Jerusalém enquanto a menorá no Beit HaMikdash ardia. Quem acendia a menorá? Normalmente um cohen acendia a menorá, e somente um cohen podia limpar e preparar a menorá. Todas as manhãs um cohen entrava no Kodesh do Michigan e mais tarde no Kodesh do Beit HaMikdash e subia os degraus em frente à menorá. Ele esvaziava as cinzas de todas as lâmpadas, removia os pavios queimados e colocava pavios novos. Então ele derramava o azeite de oliva em cada lâmpada de um jarro que continha metade de um log, cerca de 0,284 litros, de azeite de oliva kasher. Ele fazia isso todas as manhãs, mas ele não acendia a menorá até a tarde. A mitzvah de acender a menorá era tão importante que Hashem proclamou: a luz da menorá é mais preciosa para mim do que a luz do sol ou da lua. O Midrash explica: a chama miraculosa que sempre ardia. Todas as manhãs o cohen que entrava para limpar a menorá testemunhava um milagre. Todas as 7 chamas da menorá já deveriam ter se extinguido, porque a metade de um log de azeite com que o cohen acender a menorá na tarde anterior só duraria até a manhã seguinte. Mas, surpreendentemente, ele sempre encontrava a chama do meio ainda ardendo. Como podia ser? Isso era claramente milagre. Era um sinal de Hashem para mostrar aos judeus que a sua Shekinah repousava no Mishkan. Este cohen não podia tocar na chama no meio da menorá. Ele limpava as outras 6 lâmpadas e colocava novos pavios. O cohen que entrava à tarde encontrava a chama do meio ainda acesa e brilhando, e ele usava essa chama para acender as outras 6. Somente depois disso ele apagava a chama do meio, limpava as cinzas da lâmpada do meio e acendia novamente. A chama do meio, também chamada de Ner HaRavi, ardia desse modo todos os dias no Mishkan e também no Beit HaMikdash, enquanto os judeus eram tzadikim. Hashem fala a Moshe sobre as roupas especiais para os Kohanim. Hashem disse a Moshe: diga a seu irmão Aharon: Hashem escolheu você para ser o Kohen Gadol, o sumo sacerdote encarregado da Avodá, o serviço de Hashem, no Michigan. Seus filhos e seus descendentes e os descendentes deles serão Kohanim que realizarão minha Avodá. Esse é um grande privilégio para todos vocês. Hashem também informou a Moshe: o Kohen Gadol e os Kohanim deverão vestir as roupas especiais e bonitas durante a Avodá. As roupas do Kohen Gadol serão extremamente belas, mais distintas do que os mantos de qualquer rei. Quando os judeus virem os Kohanim em seus vestes maravilhosos, eles compreenderão que os Kohanim são pessoas especiais e se comportarão de modo respeitoso com eles. Essas roupas também lembrarão os próprios Kohanim de que eles são especiais. Isso os ajudará a servir melhor Hashem. As roupas dos Kohanim eram sagradas e, portanto, vários dinim, leis, se aplicavam a elas. Eis algumas. Somente um Kohen poderia usar bignei kehuná, vestes de Kohanim. Um levi ou um judeu comum nunca poderiam vesti-las. Número 2. Um Kohen só poderia usá-las enquanto estivesse no Mishkan ou no Beit HaMikdash. Quando ele saísse, deveria tirá-las. Número 3. Um Kohen não podia ir dormir com as bignei kehuná, porque isso seria falta de respeito. Número 4. O Cohen deveria vestir exatamente aquelas roupas que a Torá ordena. Se uma peça de roupa estivesse faltando enquanto ele realizasse uma avodá, um ato do serviço, a avodá era inválida. Quais eram as bignei kehuná, as vestes dos Kohanim?
O Cohen Gadol tinha 8 vestes, e o Cohen Hediot, um Cohen comum, tinha 4 roupas. Essas eram as 4 vestes do Cohen Hediot. Número 1, Kutonet, uma túnica longa. Número 2, Mirnasaim, calças. Número 3, Migbaat, um chapéu. Número 4, Avnet, um cinturão. E essas eram as 8 roupas do Cohen Gadol. Número 1, Kunet, uma túnica longa. Número 2, Mirnasaim, calças. Número 3, Mitznefet, um chapéu que era diferente do chapéu de um Cohen comum. Número 4, Avnet, um cinturão. Número 5, Roshen, o peitoral. Número 6, Efod, o avental. Número 7, Meil, o manto. Número 8, Tzitz, a placa da cabeça, tiara. Antes de explicarmos mais sobre essas roupas, vamos nos perguntar qual parte do corpo de todo Cohen e de todo Cohen Gadol deveria permanecer descoberta porque a Torá não ordenou nada para cobri-la. Talvez você tenha notado, nem o Cohen Gadol, nem o Cohen comum usavam sapatos ou sandálias. A Torá ordena que um Cohen faça avodá descalço, já que a terra do chão do Mishkan e as pedras do chão do Beit HaMikdash eram sagradas. E Hashem queria que os pés dos Kohanim tocassem o chão. Os Kohanim, é claro, obedeciam às instruções de Hashem, mesmo que fosse difícil para eles. O chão de pedras do Beit HaMikdash era muito frio durante o inverno. Além disso, os Kohanim estavam sempre vestidos com roupas leves. Somente o Kutonet, a túnica longa, cobria seus corpos. Eles não tinham permissão de usar alguma roupa extra durante a avodá. Os Kohanim frequentemente adoeciam. E na época do Beit HaMikdash, um médico especial era designado para cuidar dos Kohanim e lhes dar remédios para curá-los. Mas é claro que nenhum Cohen abandonava o privilégio de servir a Hashem do Beit HaMikdash, mesmo com o risco de pegar um resfriado ao andar descalço pelo chão frio. Agora vamos examinar mais detalhadamente as roupas dos Kohanim, começando com as do Cohen Ediot, o Cohen comum. As roupas do Cohen comum. Kutonet, uma túnica longa. O Kutonet era feito de linho branco e chegava até a sola dos pés do Cohen. Avnet, um cinturão. O Cohen usava um cinturão por cima da túnica longa. Esse cinto era muito, muito longo, 32 amot, cerca de 16 metros, e dava várias e várias voltas em torno da cintura do Cohen. Ele era feito de tecidos coloridos. Mirnasaim, calças. As calças eram curtas e feitas de linho branco. Migbat, um turbante. Uma faixa branca e longa feita de linho era enrolada várias vezes em volta da cabeça do Cohen para formar um turbante pontudo. As roupas do Cohen Gadol. O Cohen Gadol, assim como o Cohen comum, vestia um kutonet, túnica longa, e um avnet, cinturão, e mir nasaim, calças. Mitznefet, um turbante. O turbante do Cohen Gadol também era feito de uma faixa de tecido branco e enrolada em torno de sua cabeça, mas ele era achatado em cima e não pontudo. O Cohen Gadol usava 4 roupas a mais que um Cohen comum. Elas são o efod, o avental. O efod era uma peça de roupa colorida e lindamente tecida que se parecia com um avental. Ao invés de ser fechada na frente e amarrada atrás, o Cohen Gadol a usava fechada nas costas e amarrada na frente. Na parte de trás, o efod era preso por 2 tiras que chegavam até os ombros do Cohen Gadol. Em cada uma dessas tiras, nos ombros, havia uma pedra preciosa, onde os nomes de 6 Shevatim, tribos, estavam gravados. Os nomes das outras 6 Shevatim apareciam na outra pedra preciosa. Na parte da frente, as 2 tiaras dos ombros estavam ligadas às 2 correntes de ouro, onde ficava pendurado o Roshen Mishpat, o peitoral. Roshen Mishpat, o peitoral. O Roshen Mishpat era feito de um material lindamente tecido. Ele era quadrado e dobrado no meio, formando um bolso. Dentro desse bolso, Moshe colocou o Urim e Vetumim, um pedaço de pergaminho com o nome sagrado de Hashem de 72 letras escrito nele. Como os Urim e Vetumim eram muito sagrados, o Roshen Mishpat era a mais importante de todas as Bignei Kehuná,
assim como Aharon era o objeto mais importante do Mishkan e do Beit HaMikdash. Hashem ordenou que 12 pedras preciosas fossem incrustadas no Roshen, Mishpat. Em cada pedra estava escrito o nome de uma Shevet, tribo. Enquanto Kohen Gadol usava o Roshen Mishpat, ele nunca se esquecia das 12 Shevatim. Ele as mantinha em mente ao realizar a Avodá. Quando ele rezava, pedia a Hashem para ajudá-las e abençoá-las. E Hashem também sempre via a placa com os nomes das 12 Shevatim. Ele se lembrava quão grandes tzadikim eram os 12 filhos de Jacó. E pelo Zehut, mérito deles, ele ajudava os judeus. O Midrash explica como foram cortadas as pedras preciosas para o efod e o Roshen. As 2 pedras das alças do efode e as 12 pedras do Roshen tinham de ser cortadas do tamanho correto. No entanto, Hashem proibiu o uso de uma faca ou qualquer outro instrumento cortante para talhá-las. Como então elas foram cortadas? Moshe sabia que Hashem havia criado nos 6 dias da criação um inseto, tão pequeno quanto um grão de cevada, que conseguia partir qualquer metal, até mesmo a mais dura das pedras ao passar sobre ele. Esse surpreendente inseto se chamava Shamir. Moshe ordenou que o Shamir fosse trazido até ele. O Shamir passou sobre as pedras preciosas do efode e do Roshen, e elas foram cortadas exatamente na linha marcada pelo artesão. Meil, um manto. O manto foi tecido de lã azul. Em torno de toda a sua barra estavam presos sinos de ouro. Entre cada 2 sinos havia ornamentos feitos de lã que se pareciam com romãs. Quando o Kohen Gadol andava, os sinos tintilhavam. Nossos sábios explicam por que havia sinos no Meir. Hashem tinha vários motivos para ordenar que os sinos fossem presos à barra do Meir. Eis aqui 3 deles. Número 1. O Kohen Gadol era um homem muito sagrado. Antes de entrar no Roshen, dentro do Mishkan, o local já estava repleto de anjos que serviam a Hashem. Quando o Kohen Gadol estava prestes a entrar, seus sinos tintilhavam. Este era o sinal para que todos os anjos fossem embora. Hashem não queria que os anjos ficassem ali porque alguns deles eram anjos de Din, de acusação. Estes poderiam falar contra o Kohen Gadol e acusá-lo de que algum leve deslize que ele tivesse cometido. Como ele era um homem muito elevado, os anjos exporiam diante de Hashem o menor erro que ele tivesse cometido. Portanto, Hashem fazia com que os sinos tocassem quando o Kohen Gadol se aproximava, para que todos os anjos saíssem. Quando o Kohen Gadol terminava sua avodá e estava pronto para sair, os sinos soavam de novo. Esse era um sinal para os anjos voltarem. No entanto, os Kohanim comuns podiam entrar no Kodesh sem sinos presos às suas roupas. Como eles não eram tão especiais quanto o Kohen Gadol, os anjos de acusação não os julgariam tão rigorosamente. Número 2. Os sinos eram um lembrete para o próprio Kohen Gadol. Quando ele os escutava tinlitar, ele compreendia quão importante era sua avodá e se esforçava para realizar cada parte de seu serviço cuidadosamente e com as intenções corretas. Número 3. Os sinos também ajudavam Bnei Israel. Ao ouvir seu tinlitar, eles sabiam que o Kohen Gadol estava fazendo sua avodá, e eles o ajudavam rezando naquele momento. Número 4. Conforme explicaremos na página 185, Hashem perdoava Bnei Israel por falar Lashon Hará, porque o Kohen Gadol vestia o Meil com os sinos presos a ele. Tzitz, a placa da cabeça, a tiara. Antigamente, todo judeu usava seus tefilim durante o dia inteiro. Além dos tefilim, o Kohen Gadol usava também seu tzitz na testa. O tzitz era uma placa de ouro onde estavam gravadas as palavras Kodesh La Hashem, sagrado para Hashem. E a palavra Hashem era escrita com 4 letras. O tzitz era a coroa sagrada do Kohen Gadol. O Midrash explica, o extraordinário tzitz. Suponhamos que um judeu tenha falado Lashon Hará sobre outra pessoa e não ache que tenha feito algo terrivelmente errado. E mesmo que um amigo lembre a ele que Lashon Hará é um grave pecado, ele ri e lhe responde com atrevimento. Ele continua falando Lashon Hará sem compreender a seriedade de seu pecado e sem fazer techuvá por ele.
Mas se esse judeu vivesse na época do Beit HaMikdash, no próximo Yom Tov, ele viajaria até o Beit HaMikdash e veria o Kohen Gadol, como esse fazia sua avodá no templo sagrado. O judeu, é claro, não poderia deixar de ver o Kohen Gadol em suas belas roupas. E quando ele olhasse para o tzitz, algo estranho ocorreria. Ele imediatamente compreenderia como estiver errado ao fazer Lashon Hará. De repente, ele ficava profundamente envergonhado de si mesmo e decidia: tenho que fazer techuvá pelo meu pecado, e eu pedirei à pessoa de quem falei mal que me perdoe. O tzitz era tão sagrado que fazia com que todo judeu que olhasse para ele se envergonhasse de seus pecados. Portanto, quando Cohen Gadol usava tzitz, isso era um zehut, um mérito para os judeus. Hashem os perdoava pelo pecado de azut panim, ser arrogante e grosseiro, porque o tzitz os ajudava a melhorar. Nossos sábios explicam como as bigdei kehuná, as roupas dos Kohanim, ajudavam os judeus. Quando os Kohanim usavam as bignei kehuná, Hashem considerava isso um zehut, um mérito, para todo Bnei Israel. As bignei kehuná ajudavam os judeus de duas formas. Número 1, Hashem perdoava certos pecados cometidos pelo povo judeu, porque os Kohanim usavam essas vestimentas. Por exemplo, o meil, o manto do Kohen Gadol, ajudava um judeu a ser perdoado por ter falado Lashon Hará. É claro que ele tinha que fazer techuvá também. No entanto, a techuvá sozinha não é suficiente para trazer o perdão completo pelo grave pecado de falar mal das pessoas. O meil tinha sinos presos à sua barra. Quando Hashem ouvia o tilintar dos sinos, ele perdoava os judeus pelos sons pecaminosos que emitiram ao falar Lashon Hará. As demais roupas dos Kohanim espiavam por outros pecados de Bnei Israel. Número 2. As Bigdei Kehuná ajudavam Bnei Israel a vencer na guerra. Elas eram similares aos uniformes usados por soldados. Assim, quando os Kohanim usavam seus uniformes sagrados no Mishkan, Hashem se lembrava dos soldados do campo de batalha e lhes garantia sucesso. Assim você vê como as roupas dos Kohanim beneficiavam a todo o povo judeu. Os Kohanim se preparavam para começar a vodar. Hashem explicou a Moshe que quando o Mishkan fosse erguido, os Kohanim começariam sua vodá ali, aspergindo o sangue dos sacrifícios nas paredes do Misbeach, colocando determinadas partes dos korbanot nos fogos do Misbeach e comendo outras partes. Limpariam e acenderiam a menorá e assim por diante. Hashem disse, antes de os Kohanim ficarem prontos para começar a vodar, no Mishkan, eles devem se tornar sagrados e se preparar para os seus serviços. Eles se tornarão sagrados por intermédio dessas 4 coisas. Número 1. Devem estar presentes e observar todos os dias como você, Moshe, oferece 3 tipos de korbanot no Misbeach. Dessa forma, você os ensinará como fazer korbanot no Misbeach. Número 2. Devem emergir-se em um mikveh. Número 3. Você os ungirá com Shemen Hamashia, azeite sagrado, que será colocado nas cabeças dos Kohanim. Número 4. Eles devem usar as Bignei Kehuná todos os dias. Ao fazer essas 4 coisas por 7 dias, eles estarão prontos para começar a vodar no Mishkan. O altar do incenso. O grande Misbeach, sobre o qual todos os sacrifícios de animais eram oferecidos, ficava no pátio do Mishkan, sob o céu aberto, como você leu em Parashat Terumá. Agora Hashem ordenou a Moshe construir um segundo Misbeach. Esse Misbeach será feito de madeira revestida com ouro. Coloque-o no Kodesh, dentro do Mishkan, próximo à menorá e ao Shulhan. 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, um Kohen queimará Ketoret, incenso, sobre esse Misbeach. Porque esse Misbeach de ouro não seria usado para ofertar sacrifício de animais, mas somente para queimar incenso. Ele foi chamado de Misbeach HaKetoret, o altar do incenso. Você pode perguntar por que a Torá fala sobre esse Misbeach aqui, no final da Parashat Tzaveh. Uma vez que o Misbeach HaKetoret foi colocado próximo ao Shulhan e à menorá, dentro do Kodesh, porque a Torá não menciona em Parashat Terumá, juntamente com esses outros objetos que ficavam no Kodesh? Uma das respostas é que Hashem colocou precisamente o Misbeach HaKetoret como o último objeto no Mishkan para demonstrar quão importante ele é. Ao mencioná-lo na Torá, fora do lugar onde era esperado, Hashem quis que notássemos que esse Misbeach é muito especial. Por que o Misbeach HaKetoret é tão sagrado? As especiarias com as quais era composto o incenso
que o Cohen queimava no Misbeer criava um cheiro delicioso, aromático. Nossos sábios nos contam que a fumaça do Ketoret subia diretamente para o céu e era agradável para Hashem. Ela era um sinal de amor e apreço entre Hashem e Bnei Israel. Se Hashem estivesse zangado com os judeus e planejasse trazer um decreto severo sobre eles, o aroma do Ketoret faria com que ele anulasse esse mau decreto. Como a queima do Ketoret fortalece a proximidade entre Hashem e o povo judeu, você pode ver que o Mishkan HaKetoret é um objeto especialmente importante. O Midrash nos conta alguns milagres no Mishkan. Havia 5 utensílios importantes no Mishkan, e Hashem realizava milagres com cada um deles. Número 1, o Aharon, a arca. Número 2, o Shulchan, a mesa. Número 3, a Menorá, o candelabro. Número 4, Mizbeach HaOlá, o altar para os sacrifícios de animais. Número 5, Mizbeach HaKetoret, o altar para incenso. Que milagre Hashem realizava com cada um desses 5 utensílios? Número 1. O Aharon, com suas varas, deveria ocupar realmente todo o espaço dentro do Kodesh HaKodashim, de parede a parede. Mas quando o Kohen Gadol entrava no Kodesh HaKodashim, havia espaço para ele caminhar em volta do Aharon. O Aharon em si, milagrosamente, não ocupava nenhum espaço. Número 2. Lehen Hapanim. Os Lehen Hapanim eram sempre retirados do Shulchan uma semana depois de terem sido colocados ali. Você alguma vez já experimentou um pedaço de pão deixado descoberto por uma semana? Ele não ficaria duro e ressecado? Mas não os Lehen Hapanim. Uma semana depois de terem sido colocados sobre o Shulchan, eles ainda estavam tão mornos e frescos que você poderia achar que tinham acabado de sair do forno. Os Kohanim comiam esses pães deliciosos. Era difícil crer que esses pães já estavam ali há uma semana. Número 3. A Ner HaMaravi, a chama do meio da menorá. Nunca deixava de arder até o Cohen apagá-la. Embora ela tivesse somente azeite suficiente para arder até de manhã, ela continuava acesa na tarde seguinte. Número 4. Um fogo descia do céu e repousava sobre o Misbeach HaOlá. Número 5. Embora houvesse apenas uma fina camada de ouro revestindo o Misbeach HaKetoret, a madeira que ficava por baixo nunca era queimada pelo fogo do Misbeach. Esses são apenas alguns milagres conhecidos do Mishkan. Eles mostravam aos judeus que a presença de Hashem repousava no Mishkan.